Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 82. Evacuação. Uma única sombra podia ser vista piscando em direção ao arranha-céu mais alto. Devido à incrível velocidade de Nantian, ele chegou ao lado de Waer muito antes que Shiro pudesse chegar ao primeiro prédio. Não admira que ele está sempre lá quando eu estou de volta ao dormitório. Ele pode apenas me ver e quase se teletransportar para o dormitório. Shiro pensou enquanto saltava sobre alguns parapeitos. Depois de alguns minutos, ela estava de volta ao lado de Nantian e Waer. Então, como é a situação? Não faço ideia. O quê? Shiro pensou ao ouvir a resposta de Nantian. Waer, você se importaria de explicar para a pequena neve? Claro. Basicamente, senhorita Shiro, o gráfico do movimento atual de mana é anormal. Para um totem, a direção de mana normalmente deve ser extrovertida. No entanto, atualmente a mana está correndo em várias direções, com a direção principal sendo para o centro de todo esse ritual. Waer explicou mostrando Shiro o gráfico. Entregue-o para mim. Shiro digitou no que Waer acenou com a cabeça e entregou seu laptop a Shiro. Olhando para o gráfico ao vivo de Nova York, Shiro franziu a testa por um momento enquanto inúmeras simulações passavam pela cabeça dela. Com todo o meu conhecimento sobre rituais do meu mundo, eu deveria ser capaz de simular uma estimativa aproximada do que está acontecendo agora. Shiro pensou quando ela olhou para a tela. Tocando no teclado, Shiro começou a alterar manualmente os valores da simulação atual. Mudando esses valores, ela será capaz de mudar a simulação. Espere aquele-san. Waer. Deixe a neve pequena fazer sua coisa. Nantian a cortou com um dedo sobre onde sua boca estaria. Mordendo seu lábio inferior em frustração, Waer redirecionou sua injustiça para Shiro. Olhe o que quiser, eu não vou virar. Shiro pensou enquanto corrigia todos os valores. Os novos valores que ela colocou agora eram teorias básicas sobre rituais que ela ainda lembrava de seu velho mundo. Embora não fosse uma teoria aprofundada, valeu a pena tentar ver se funcionava. Sem mencionar que Shiro há muito tempo preparou algumas desculpas para explicar onde ela conseguiu todas essas informações. Asterisco Tap. Pressionando Enter no teclado, o gráfico começou a mudar. Lendo o gráfico, a pele de Shiro piorou. Ah merda, ela murmurou sem perceber. Boas e más notícias. Qual primeira? Shiro perguntou. Nantian pensou por um momento quando ele olhou para seu rosto sério. Boas notícias primeiro. A boa notícia é que eu sei exatamente o que está acontecendo. Ou, explique. Nantian gesticulado. Não, agora a má notícia. Que? Nantian ficou surpreso ao ler isso. Só brincando. Shiro sorriu. Sorrindo cansadamente de suas travessuras, Nantian esperou pacientemente. Isso só fez Waer franzir suas sobrancelhas em aborrecimento. Puta! Ela amaldiçoou mentalmente. Basicamente, o que está acontecendo é que os nós dos fundamentos deste ritual foram adulterados. Os bastardas que armaram isso fizeram com que os nós fossem restritores. Eles estavam disfarçados para atuar como a fundação e no momento em que quebramos os nós, o resíduo de mana se tornou os interruptores de ativação. Com todos os desativados destruídos, começamos manualmente o ritual. Shiro sorriu cansadamente. Parece que nem os capangas defensores sabiam disso. Para enganar o inimigo, deve-se enganar seus aliados primeiro. Ela deu de ombros. E, essa é a boa notícia? Qual é a má notícia? Nantian perguntou. Não podemos mais parar este ritual. Nós o empurramos além do limiar de ativação. O que quer que eles queiram atrair, convocar aqui não pode mais ser parado. Shiro balançou a cabeça. E você acha que eu não posso fazer nada mesmo que tenha sido ativado? Oh, eu acho que você pode. Mas, só se não fosse esse ritual. Infelizmente para você e para mim, nossas assinaturas de mana foram registradas no ritual. Agora, se atacarmos ou usarmos mana no ritual ou nas coisas que ele convoca, só vamos fortalecê-lo. Isso mesmo, não destruir. FUTALICIR. Não podemos fazer nada neste caso, ó poderoso Nantian. Shiro suspirou e levantou-se. Sem nada que pudesse fazer, ela só poderia ir junto com a evacuação. Foi lamentável que sua boa intenção de acabar com este ritual só serviu para completá-lo nessa situação. Sem Nantian ajudando a acabar com o ritual, eles tiveram que desistir da cidade. Apertando o punho, Nantian franziu a testa. Parece que a monarquia negra estava preparada. Ele disse com voz baixa. Seus olhos estavam frios quando ele olhou para trás para a luz no céu. Vendo a luz ficar mais forte a cada segundo, a frustração de Nantian cresceu com o fato de que ele não pode ajudar. Balançando a cabeça, ele suspirou com cansaço.
Não se preocupe muito com isso. Você não pode resolver tudo neste mundo. Apenas recue com todos os outros nesta cidade. Só podemos deixar isso para todos os outros. Quem sabe, eles podem ser capazes de mandar de voltar o que quer se já que está vindo. Shiro digitou vendo a frustração de Nantian. MN. De fato. Mas este é realmente o caso? Onde você conseguiu essa informação e como você está tão certa disso? Ele perguntou. Simples. Com um pouco de conhecimento sobre como o ritual funciona, não apenas Totem, mas os outros rituais também, posso construir uma simulação para estimar como o ritual seria ativado. Quanto a onde consegui essa informação, digamos que está lá. E você pode adivinhar por quê. Shiro digitou enquanto ela gesticulava com sua cabeça. Então o antigo anfitrião do corpo sabia dessa informação. Isso provavelmente explica por que ela sabia sobre isso. Nantian concluiu vendo seu gesto. Problemático. Nantian disse com um balanço de cabeça. Mas isso não é como qualquer ritual de totem que eu saiba. Obviamente não. Embora incompleto, quem fez este ritual parecia estar experimentando ao invés de mirar nesta cidade. Eles queriam ver como o ritual funcionava com uma nova teoria e observar o resultado. Um experimento que você diz? Então, este é um ritual incompleto em desenvolvimento? Sim. Agora, se não se importa comigo, vou voltar para meus amigos. Além disso, sinta-se livre para não me perseguir. Shiro digitou enquanto seu corpo cintilou fora do telhado. Wan'er. Sim, mande uma mensagem para os anciãos. A monarquia negra deve ter colocado as mãos em um indivíduo talentoso. Eles desenvolveram um novo tipo de ritual onde os nós agem como interruptores. Não há informações sobre como desativar o ritual sem quebrar os nós. Apenas saiba que os membros de nível superior não devem destruir os nós, pois você não será mais capaz de ajudar durante a erradicação do que o totem atrair. Nantian disse a sério. Shiro, estou indo procurá-la agora. Onde você está? Lyrica, estamos na Baía de Evacuação 7. As pessoas estão entrando no trem. Você deve vir rapidamente. Shiro, tudo bem. Estou indo agora. Ligando mapas, Shiro procurou a Baía de Evacuação 7. Isso é uma distância e tanto, Shiro pensou. Encolhendo os ombros, Shiro correu em direção ao local. Depois de alguns minutos de corrida constante a toda velocidade com o segundo fantasma em movimento da neve apagada, Shiro podia ver a luz no céu atingir seu pico. Virando a esquina, ela podia ver a massa de pessoas ainda em processo de evacuação. Olhando ao redor, ela foi capaz de detectar alguns elfos e pessoas de cabelos negros, mas não quem ela estava procurando. Shiro, estou aqui. Onde você está? Lyrica, estamos mais longe. Queríamos esperar lá fora, mas a patrulha parecia inflexível sobre não voltarmos. Então só podemos seguir em frente. Shiro, entendi. Continue e eu vou alcançá-la eventualmente. Lyrica, até breve. Armazenando o telefone, Shiro puxou a máscara e o capuz. Artes fantasmas do estilo In. Primeiro fantasma 2 fantasma movimento da neve apagada. Seu corpo cintilou para frente enquanto ninguém notou ela. Escaneando tudo o que podia ver, Shiro exercia suas capacidades visuais ao máximo, a fim de encontrar Lyrica e Madison dentro da multidão de cidadãos evacuados. Durante esse momento, ela até conseguiu ver Elion, Arin, Lian e Sylvia. Parece que eles vão se mudar para a próxima cidade também. Talvez eu possa tentar recrutar Sylvia para o grupo na próxima cidade. Shiro pensou. Correndo ainda mais pela multidão, Shiro finalmente foi capaz de ver Lyrica e Madison na multidão. Você acha que Shiro será capaz de nos alcançar? Madison perguntou, ocasionalmente olhando para trás. Sim, ela estará aqui a qualquer momento. Lyrica acenou com a cabeça. Você chamou? Shiro sorriu quando ela apareceu na frente delas. GAH. Você não pode aparecer normalmente? Madison gritou já que ela quase teve um ataque cardíaco. Então você está sugerindo um pouso de super-herói? Qual é melhor? Pouso de super-herói ou eu só chegar ao seu lado? Shiro perguntou quando ela puxou a máscara e o capuz. Não importa, você está certa. Além disso, quando você descoloriu o cabelo? Madison perguntou. Lyrica, por outro lado, estava ampliando os olhos para imprimir a imagem de Shiro em sua mente. Eu não descolore. Minha estrela avançou. Shiro sorriu. Então, tipo de como meu avanço de classe. Madison disse. Shiro só estreitou os olhos sendo lembrada que Madison recebeu uma figura corporal madura depois de passar pelo avanço de classe pela primeira vez, enquanto ela só ganhou alguns nanômetros de altura.
sentindo um frio que corria através de sua coluna. Madison empalideceu ligeiramente quando ela se lembrava como Shiro agiria quando elas trouxeram à tona o tema de sua classe. Então, o que você acha que aconteceria quando você passar pelo segundo avanço de classe? Madison perguntou para desviar o assunto. Não faço ideia. Espero poder consertar minha garganta. Uma vez que os avanços de classe podem mudar o físico, ele deve ser capaz de corrigir minha garganta também. Shiro deu de ombros. Meu Deus! Shiro com uma voz, Lerika pensou com os olhos abertos. Lerika, venha até mim, querida. Shiro disse com um gesto suave de seu dedo, sua voz suave e hipnotizante. Ah, mas Shiro, nós não podemos, Lerika respondeu com uma leve ofegada à sua voz. Quem decidiu que não podemos? Com força você determina as regras. Diga-me o que eu não posso fazer. Shiro sorriu. Com um puxão poderoso da mão, o corpo de Lerika foi trazido ao lado dela. Ah! Lerika gritou de surpresa. Por que você está surpresa? Shiro perguntou enquanto ela se inclinava mais perto de seu corpo. Seus dedos frios correram pelas costas de Lerika, despindo-a no processo. Deixe-me me soltar um pouco também, Shiro disse lentamente quando ela se despiu também. Asterisco drip drip drip. Ah! Eu vou morrer de felicidade, Lerika murmurou fracamente enquanto seu rosto estava inteiramente vermelho. O sangue escorreu do nariz dela, mesmo tendo tentado bloqueá-lo. Lerika, espere aí. Sei que a imagem é chocante, mas ainda não. Espere até que você esteja em um quarto. Madison gritou quando pegou Lerika antes de cair. Madi, é demais, a Lerika disse que tentando parar seu sangramento no nariz. Apenas aguente. Apenas um pouco mais de tempo. Shiro, que estava assistindo isso, só tinha um pensamento. Que porra é essa? Olhando para Madison, que estava ajudando Lerika, Shiro só levantou uma sobrancelha. Não havia muito que ela pudesse fazer desde que Madison a estava ajudando. Além disso, ela tinha a sensação instintiva de que se ela fosse agora, só pioraria as coisas. Esperando alguns momentos, Shiro viu que Lerika havia se recuperado. Você está se sentindo bem agora? Sim, estou bem. Apenas me prometa que você tentará corrigir sua voz o mais rápido possível, ok? Lerika disse com ânsia. Esse era o meu plano. Shiro acenou com a cabeça. Ela não ter a habilidade de falar era bastante irritante, já que ela tinha que digitar tudo. Mesmo com sua velocidade de digitação rápida, ainda era irritante. Além disso, elas tinham que ler o texto também. Asterisco boom. No momento em que entraram no trem, viram a luz explodir em um portal gigante. Duas garras agarraram a borda do portal antes de rasgá-lo para ficar mais largo. Asterisco roar. Seu rugido ecoou por toda a cidade. Dentro do portal, eles podiam ver inúmeros pares de olhos, mostrando o número de monstros dentro. No entanto, no momento em que Shiro ouviu o rugido, seu corpo parecia ter desligado quando ela caiu de cara no assento do trem. Shiro! Lerika e Madison gritaram em pânico quando a pegaram e a sentaram. Sentando-a corretamente, elas ficaram chocadas ao ver sua expressão girar de um rosto em branco para seu rosto normal. Shiro! Lerika disse quando ela balançou o ombro algumas vezes. Recuperando-se de seu estado, Shiro digitou em seu telefone. Me desculpe. O corpo desligou por causa da fadiga. Shiro sorriu pedindo desculpas. Fadiga? Eu nivelei do 35 para o 37 de uma só vez. Agora imagine quantas corridas de dungeon eu tive que fazer. Shiro mentiu para desviar sua atenção. Olhando para seu nível, elas perceberam que ela estava realmente no nível 37. Caramba! Você deve descansar mais. Madison disse no que Shiro acenou com a cabeça. Eu estava um pouco animada demais para upar, então eu fiquei descuidada. Ela sorriu. No entanto, ela sabia a verdade. No momento em que o monstro tinha rugido, ele tentou fazê-la submeter-se a ele. TSK irritante. Ela pensou. Se não fosse pelo fato de que sua resistência mental era forte, ela não sabia o que teria acontecido. Nanomancer Rebor. Ivy Become a Snowgirl? Capítulo 83. Kairosa. Vendo a paisagem passar pela janela do trem, Shiro ainda podia ver o corpo da besta que foi convocado pelo portal anormal. Lerika e Madison estavam conversando enquanto Shiro decidiu atualizar seus atributos desde que ela estava nível 37. Ela ainda tinha 500 pontos livres para alocar devido ao fato de que ela upou 2 vezes e cada nível agora lhe deu 250 pontos. Nome, Shiro. Raça, Garota da Neve. Critérios de evolução ainda a serem cumpridos. Título, Imperatriz das Sombras, Monstro Iniciante. Mate 10 humanos para evoluir o título. 7 décimos fratricídio. Nível, 37.
Classe Garota da Neve Nanomante. HP 106.800, 106.800. MP 155.000, 155.000. STR 560, 660, 110, 192. VIT 660 e 760, 95, 214. INT 900, 1240, 310. AGI 630 e 730, 120, 212. DX 650 e 750, 70, 205. DEF 300, 100, 100. Igual bônus de título. Pontos não atribuídos, 500. 0. Harmonizações. Gelo, Tier 2. Relâmpago, Tier 1. Metal, Tier 0. Sombra, Tier 0. Saldo, $23.100.049. Equipamentos. Toque para exibir. Habilidades, Garota da Neve. Magia de gelo Tier 2, regeneração passiva, abençoada pelo gelo. Magia da neve, o movimento de neve apagada e aura fria. Toque gelado, sopro gelado. Afinidade do campo de gelo. Nanomante. Criação de adagas e engenharia de tecnologia Nano Tier 1, criação de espadas, criação de arco ou criação de armas pesadas, criação de escudo, criação de armadura. Outros, minimapa ou inspeção ou disfarce, barreira de mana. Habilidades compartilhas e buff da sombra, Tier 1, corrente de gelo, Tier 1, capa de sombra, Tier 1, garra das sombras, Tier 1. Vendo seu MP atingir exatamente um 55k, Shiro não podia deixar de sorrir em satisfação. Com meu MP aumentando de valor, eu deveria ser capaz de usar minha classe nanomância mais livremente. Mas isso só vale para as minhas armas frias. Com armas de fogo, cada bala custaria MP, para fazer assim o custo seria enorme. Adicionando o fato de que minhas ligações estão quebradas, eu não deveria usar minhas armas muitas vezes, a menos que eu tenha certeza que vai matar o boss. Shiro pensou consigo mesma. Como Elion, Sylvia, Arin e Lian estavam em diferentes trens de evacuação, Shiro não se preocupou em procurá-los. Shiro, sabia que a cidade que vamos agora é muito mais desenvolvida do que Nova York? Embora eu esteja um pouco preocupada, já que isso significa que tudo seria mais nivelado. Com a gente apenas perto do nível 30, você acha que nós vamos ficar bem? Lerica perguntou, já que ela estava um pouco nervosa sobre a nova cidade. Com ela passando a maior parte do tempo em Nova York, ramificar-se para o mundo exterior foi um pouco estressante. Especialmente porque ela não estava preparada como esperava. Com o totem e a evacuação súbita dos cidadãos, ela não foi capaz de subir para o nível 50 antes de sair. Não se preocupe muito com isso. Novas áreas significam novas chances de desenvolvimento. Além disso, com nós três, devemos ser capazes de desafiar dungeons de nível mais alto, já que trabalhamos bem juntos. Especialmente comigo estando no nível 37. Vocês duas poderiam trabalhar juntas em dungeons de nível mais alto para upar mais rápido. Shiro respondeu. É verdade. Mas com você no nível 37, realmente não há qualquer sensação de perigo para nós. Claro que estamos melhorando rápido, mas a experiência de vida ou morte não está lá. Lerica disse, trazendo à tona um ponto que a estava incomodando. Certo. Se chegarmos ao limite sem um mecanismo de proteção chamado Pequena Sorta, Shiro, nos tornaremos mais cuidadosas e não tão ousadas. Madison entrou. Embora a ajuda de Shiro fosse muito apreciada, elas inconscientemente abrigariam o pensamento de que Shiro iria ajudá-las. Além disso, cada vez que tiram os olhos dela, ela teria nivelado novamente. Elas têm razão. Quando reencarnei, ainda estava trabalhando com a mentalidade de que era o número 1 do mundo. Mas isso é perigoso e me colocou em perigo algumas vezes. Talvez eu devesse trabalhar em minhas habilidades técnicas, juntamente com nivelar pequena enquanto eu espero por elas. Então o que você sugere? Pelo que li, a nova cidade que vamos se chama Kairosa. Uma nova cidade que não estava no velho mapa da Terra. A faixa de nível é em torno de 40 a 60. Kairosa era uma cidade próxima à costa. Situada a nordeste de Nova York, sua principal indústria girava em torno de dungeons, frutos do mar e turismo devido ao fato de estar perto da costa. Os monstros que capturam no mar lhes dão uma ampla gama de buffos temporários que os ajudam quando estão entrando em dungeons. Em comparação com Nova York, as dungeons de Kairosa tinham mais diversidade. Havia vários novos tipos de dungeons, mas a nova adição mais comumente vista foi um tipo de dungeon conhecida como híbrida. As dungeons híbridas são chamadas assim, pois consistem tanto em lutas quanto em resolver quebra-cabeças.
Embora geralmente seja mais demorado quando comparado com dungeons normais, as dungeons híbridas concedem um pouco mais de XP devido aos quebra-cabeças que estão presentes nas dungeons. Ouvi dizer que as dungeons no Kairosa também apresentam combate subaquático. Aparentemente, os ganhos das dungeons subaquáticas eram muito maiores, uma vez que as recompensas e os perigos eram proporcionais. Madison disse. Isso não soa muito divertido. Não só você precisa ter certeza de ter maneiras de repor oxigênio, mas também tem que tentar contornar o ambiente. Com as dungeons sendo submersas na água, você não será capaz de se mover tão bem quanto faria em terra. Outra coisa a notar é que certas habilidades perderiam a eficácia. Lyrica, habilidades como Lotus em chamas não funcionariam debaixo d'água. Shiro balançou a cabeça. Naturalmente, já que está debaixo d'água, a magia do gelo de Shiro agirá como uma espada de 2 gumes. Se ela não tivesse cuidado com suas passivas, ela poderia muito bem se congelar em um cubo de gelo devido ao seu toque gelado e aura fria passiva. Eu sei. Então, o meu plano para Kairosa é principalmente fazer algumas dungeons de alto nível com magia até que estejamos no nível 35 ou algo nesse sentido. Certo, Lyrica disse ao se virar para Madison. Sim, vamos tentar alcançá-la em termos de níveis, se pudermos. Eu vou estar principalmente ajudando a pequena Yin a alcançar nosso nível para que ela possa ajudar mais em dungeons. Shiro digitou enquanto batia na cabeça de Yin. No entanto, nosso primeiro curso de ação é encontrar um lugar para ficar por enquanto. Podemos tentar ir a um hotel, mas você precisa lembrar que o custo seria muito maior, já que aventureiros de nível mais alto ganham muito mais do que nós. Talvez possamos alugar um apartamento ou algo parecido. Lyrica sugeriu. Um apartamento seria bom, mas não precisamos assinar um monte de papéis e contratos para um apartamento? Mesmo que seja apenas por alguns dias. Madison lembrou. Você está certo, Lyrica. Eu acho que todos vocês estão esquecendo algo aqui. O quê? A população estimada atual de Nova York é de cerca de 10 milhões. Com tantas pessoas, você acha que há quartos suficientes em Kairosa para acomodar todos que evacuaram a cidade? Acho que o resultado mais provável seria um grande acampamento para todos que evacuaram. Neste momento somos essencialmente refugiados. Céus, eu acho que nós vamos ter sorte se pudermos compartilhar uma tenda com apenas nós 3. Se não, podemos dividir tendas com outras 7 pessoas que não conhecemos. Shiro respondeu, analisando a situação atual. 7? Lyrica respondeu se sentindo um pouco nervosa. Com todos juntos em uma pequena tenda, haverá momentos em que eles podem cutucar um no outro. Embora possa ser uma boa notícia para ela, já que ela poderia ter uma desculpa para estar perto de Shiro, também significava que outras pessoas seriam capazes de fazê-lo também. Bem, acho que podemos sempre acampar sozinhos. Isso significa que teremos que comprar nossos próprios conjuntos de acampamento junto com um meio de conseguir comida. A opção mais barata seria cozinhar para nós mesmos. Lyrica e Madison olharam uma para a outra antes de olharem para Shiro. Você sabe cozinhar? Madison perguntou. Eu sei, mas faz muito tempo desde a última vez que cozinhei e acho que perdi o jeito. Shiro respondeu honestamente. Cozinhar era uma das habilidades imperdíveis para um aventureiro. Na natureza eles têm que ser capazes de cozinhar para si mesmos, a fim de sobreviver. No entanto, devido ao fato de que seu físico foi agora transformado em de uma garota da neve, ela comeu pedras de mana para sobreviver e nunca teve a necessidade de cozinhar novamente. Quando ela cozinhava, ela ajustava o sabor enquanto cozinhava. Sem ser capaz de provar a comida significava que ela não poderia fazer esses ajustes. Bem, isso é bom porque eu e Lyrica não sabemos cozinhar. Madison sorriu cansadamente. Quando elas precisavam comer, elas normalmente usavam o dinheiro que ganhavam na dungeon do café da escola ou compravam algo do lado de fora. Raramente elas realmente cozinham para si mesmos. Você realmente deve aprender a cozinhar. Nós sabemos. Mas é difícil, você sabe? Madison disse esfregando a nuca dela. Eu ensinaria, mas não estou confiante da minha comida depois de tanto tempo. Shiro suspirou. Não se preocupe com isso. Apenas ter alguém sendo capaz de cozinhar vai nos ajudar muito mais, já que vamos pagar menos dinheiro em termos do custo da comida. Lyrica sorriu. Verdade, mas então vamos precisar comprar itens essenciais de cozinha, como panelas. Então eu acho que acampar com todos os outros seria uma boa ideia. Não só o governo nos forneceria comida, mas não precisaremos nos incomodar em comprar tudo em cima da hora. Mas honestamente a escolha é sua. Eu também não me importo. O que você acha sobre isso, Madi? MN?
Acho que devemos acampar sob o governo por enquanto. Ver como é antes de se mover. Tudo bem. Lerica acenou com a cabeça. Já que todas chegamos a um acordo, você deve olhar para o mapa de Kairosa e estudar a cidade. Vamos ficar aqui por um tempo depois de tudo. Shiro sorriu antes de olhar para o aplicativo de mapa em seu telefone. O esboço geral de Kairosa consistia em 3 seções principais. Os aventureiros de alto nível, a riqueza média e, finalmente, os pobres ou também conhecidos como favelas. Perto do centro da cidade é onde os ricos vivem. Não só o lugar está cheio de dungeons que são de alto nível, mas o mercado lá também foi desenvolvido. Com um bom mercado, significa encontrar itens mais úteis que se precisaria. Naturalmente havia mansões que estavam perto do litoral, mas a maioria dos ricos vivia no centro. Em seguida foi a riqueza média. Eles viviam mais longe do centro da cidade, com a maioria de seus moradores reunidos perto das docas e costa. Shiro estimou que isso era devido a trabalhos que exigem que eles saiam para o mar. Afinal, a cidade tem uma enorme indústria pesqueira. Além disso, acredito que os monstros no mar atacam os barcos, então eles precisarão contratar aventureiros para ajudá-los a protegê-los. É um serviço obrigatório. Ela pensou e procurou onde estão as favelas. As favelas estavam no sul de toda a cidade. Ocupava apenas uma pequena área de toda a cidade, mas ela sabia que ia se expandir. Com todos os refugiados de Nova York entrando na cidade, as favelas provavelmente seriam a primeira parada. Com Kairosa a nordeste de Nova York, seria seguro assumir que a primeira parada são as favelas, pois é o local mais próximo deles. Sem mencionar que é onde os refugiados menos perturbariam as pessoas que vivem em Kairosa. Devido a isso, Shiro queria ter certeza que ela tinha um bom entendimento do lugar. Olhando por um momento, Shiro se certificou de que ninguém estava olhando para ela e inseriu alguns nanobots em seu telefone. Ela esperou por um momento enquanto hackeava todas as câmeras que estavam perto das favelas. Fechando um de seus olhos, ela podia ver o layout áspero da área. Mais ao norte estão todas as instalações, como um ferreiro e uma guilda. Nas favelas, a maioria são apenas prédios decrépitos e rotas de contrabando. Eu vou precisar marcar áreas onde eu deveria avisar tanto Lerica e Madison para não visitar. Shiro pensou. Poderia este ser o mercado negro? Estreitando os olhos, Shiro franziu a testa quando percebeu que não era capaz de encontrar uma câmera que pudesse hackear perto do mercado negro. Parece que terei que visitar o lugar pessoalmente, embora eu tenha que upar um pouco mais primeiro. Se eu entrar como uma fraca nível 37, eles vão tentar tirar vantagem de mim. Retraindo os nanobots, Shiro balançou a cabeça antes de olhar para o mapa atual do mundo. Neste momento, ela podia ver semelhanças com o velho mapa da Terra no mapa atual. Os diferentes continentes estavam agora mais próximos um do outro, até se uniram em algumas situações. No entanto, o ponto mais importante a ser notado foi o fato de que a Terra antiga era igual a um arquipélago no Novo Mundo. As linhas de frente parecem estar mais ao norte, onde estão tentando expandir seu território enquanto também se defendem dos monstros. Eles não se expandiram muito em termos de outras direções desde que querem desenvolver a área norte primeiro. Então, se eu precisar me esconder, o norte seria um não óbvio. Provavelmente o leste ou o sul. Shiro pensou para si mesma. Durante o tempo em que ela estava em seu telefone, a cidade de Kairosa apareceu à vista. Olhando para os enormes arranha-céus junto com os enormes barcos que estavam ancorados perto da costa, Shiro não podia deixar de se sentir um pouco animada. Nanomancer Rebor. Ivy Beacon a Snowgell? Capítulo 84. Alocação de tenda. Saindo do trem, Shiro podia ver os outros trens de evacuação parando nos outros portões. Por favor, siga a pessoa na sua frente em uma linha ordenada. Vamos para o acampamento 10. Alguém gritou. Hein? Shiro, você está certa. Parece que estamos acampando em uma área enorme com o resto dos refugiados. Lerica disse, ouvindo o anúncio. Não muito surpreendente, eu suponho. Mas quantos acampamentos e tendas você acha que eles têm? Há o suficiente? Madison perguntou. A cidade era grande, muito grande. Mas ela não tinha certeza se havia espaço suficiente para todos que tinham evacuado. Mesmo que não haja, há a opção de ir para o subterrâneo também. Construindo bases subterrâneas, eles serão capazes de acomodar mais pessoas no abrigo. Subterrâneo. Ele definitivamente vai ser abafado e úmido. Lerica reclamou. Bem, pelo menos é melhor do que ser quente. Eu não vou ser capaz de suportar o calor? Shiro respondeu. Mesmo antes de ser uma garota da neve, ela odiava o calor. Com o calor, mesmo que ela tirasse tudo, ela ainda estaria quente. Mas com frio, ela podia colocar mais roupas para se aquecer.
Shiro não suporta o calor, suado. Antes que Lerica pudesse imaginar a cena, Madison rapidamente bateu na cabeça dela. Pare! Você sabe o que aconteceu da última vez. Ah, certo. Desculpe. Lerica corou. Balançando a cabeça para suas travessuras, Shiro tinha um pequeno sorriso em seus lábios. Seguindo a multidão, elas saíram da estação. Uau! Madison murmurou inconscientemente. A cidade era muito mais grandiosa do que elas esperavam. Edifícios altos que tinham desenhos elegantes fazendo-os parecer novos. O céu claro e os pássaros que voavam ao redor. Só de olhar para a arquitetura, eles podiam ver a cidade sendo mais avançada do que Nova York. Viajando para o acampamento 10, Lerica não pôde deixar de notar os diferentes olhares de piedade, simpatia, desdém, aborrecimento e curiosidade. Primeira vez sentindo esse tipo de olhar? Shiro perguntou ao ver a expressão de Lerica. Sim, só parece um pouco desconfortável, eu acho. Lerica respondeu, não sendo capaz de descrever a sensação exata que sentia. Não se preocupe muito. Você vai se acostumar com isso eventualmente. Você o sentiu muitas vezes? O dia todo, todos os dias. Shiro deu de ombros. Os olhares eram mansos comparados com o que ela sentia em sua vida anterior, então eles não a afetaram muito. Todos os dias? Lerica ficou chocada. Seu coração doía pensar sobre o tipo de experiências que Shiro teve que passar. Isso só piorou quando ela se lembrou que Shiro estava apenas perto de sua adolescência. Ela deve ter sido muito mais jovem quando sentiu esses olhares. Shiro ficou surpresa ao sentir Lerica abraçá-la do nada. Deve ter sido difícil, ela murmurou enquanto abraçava Shiro. Ah, então ela acha que os olhares me machucam desde que eu estou em um corpo de crianças agora. Shiro pensou com um sorriso cansado. Mesmo sendo adulta quando sentiu esses olhares, a preocupação de Lerica ainda era bastante calorosa. Bem, tão quente quanto o coração de uma garota de neve pode ficar. Madison só assistiu com um sorriso feliz. Acariciando a cabeça de Shiro, Lerica continuou a abraçar Shiro. Já se passaram mais de 10 minutos agora, você sabe? Shiro digitou enquanto Lerica ainda estava abraçando-a. Era para confortá-la no início, mas você é tão abraçável. Lerica respondeu com um rubor. Como o corpo de Shiro era pequeno, era como se ela estivesse segurando um brinquedo enorme de pelúcia. Além disso, foi Shiro que marcou pontos extras com Lerica. Abraçável? Basicamente, ela gosta de te abraçar muito. Madison disse. Entendo, Shiro murmurou mesmo que elas não pudessem ouvi-la. Encolhendo os ombros, Shiro decidiu saciar Lerica por enquanto. Caminhando pelas favelas de forma organizada, uma enorme clareira com centenas e centenas de tendas podia ser vista. A maioria das tendas caberia cerca de 10 pessoas se colocassem sacos de dormir dentro das tendas. Ah, então, nós realmente temos que compartilhar tendas com outras pessoas. Lerica murmurou com leve desespero. A experiência de ter que compartilhar a companhia de Shiro com estranhos não era algo que Lerica estava disposta a sentir. Você acha que podemos acampar fora enquanto viemos aqui para pegar alguma comida? Lerica perguntou. Talvez. Mas depende de como eles planejam distribuir as barracas junto com a comida. O que você acha que eles planejam fazer? Madison perguntou. Não faço ideia. Vamos ter que ver o que eles planejaram. Shiro respondeu. Tudo bem. Agora que estamos aqui, por favor, faça fila e receba um número para a tenda em que você vai ficar. Os machos ficarão com machos e fêmeas ficarão com as fêmeas. Só quando você pede para ser colocado com o sexo oposto seria considerado. Naturalmente, se não houver outras opções, você também será colocado. O funcionário gritou. Se movendo, elas começaram a fazer fila para receber seus números. Quando finalmente era a vez delas, Lerica falou para as três. Nós três queremos ficar em uma tenda com o mesmo sexo. Me mostre sua ID, por favor. O funcionário disse profissionalmente. Recebendo os IDs, ele ficou um pouco surpreso ao ver que Shiro tinha apenas cerca de 13 anos de idade. No entanto, ele continuou com o registro, pois tinha muito mais refugiados para se registrar. A comida será fornecida durante o tempo em que você está procurando abrigo em Kairosa. O tempo para comer é rigoroso com 3 refeições por dia. Se perder uma, você terá que esperar pelo próximo período onde a comida é servida. Se você ficar insatisfeita, você é bem-vinda para comprar comida você mesma, mas entenda que os preços aqui podem ser mais altos do que o normal. Estima-se que o tempo estimado para quando Nova York for liberada dos monstros é estimado em cerca de 1 mês. Então, por favor, tenha paciência por enquanto. Quanto à guilda de aventureiro, não é muito longe daqui. Você deve ser capaz de encontrá-la perguntando aos moradores ou verificando no mapa. Se
Se houver outras perguntas, sinta-se livre para perguntar-lhes agora. Se as perguntas forem levantadas mais tarde, você pode procurar um de nossos funcionários que vagaria pelo acampamento para ter certeza de que tudo está em ordem. O funcionário explicou no que Lerica acenou com a cabeça. Nós não temos nenhuma pergunta por enquanto. Então, onde está a tenda em que vamos ficar? Ela perguntou. Sua tenda fica na área M número 1893. Se você não sabe onde está, por favor, consulte um membro da equipe e ele vai levá-la para a tenda. Ele sorriu e devolveu os IDS. Obrigada. Pegando só IDS, o trio foi embora. Área M, Lerica murmurou quando ela olhou para as placas que foram colocadas ao redor do acampamento. Avistando um enorme M que foi pintado em uma placa, elas foram para a área. No caminho para lá, eles viram algumas famílias com expressões abatidas. O que você acha que aconteceu com eles? Madison perguntou. Bem, considerando o fato de que eles são uma família com filhos, eles provavelmente tiveram que deixar suas casas. Ninguém se sentiria bem em abandonar sua casa depois de trabalhar duro para comprar uma. Mas isso não é temporário? Eles vão ser capazes de voltar para Nova York em cerca de um mês. Lerica lembrou. Sim, mas por mais que eles queiram olhar para o lado bom, eles têm que se preparar no caso do resultado ruim acontecer. Se eles apenas pensam que tudo vai ficar bem, eles não estarão preparados quando tudo não estiver bem. Mas isso não é um pouco pessimista? Lerica perguntou. Isso é chamado de ser realista. Não esperando que algum milagre aleatório aconteça com você, você vai ir muito mais longe na vida. Shiro respondeu. Além disso, se você mantiver uma mentalidade negativa, surpresas e milagres se parecem muito melhor. Essa era a mesma mentalidade que ela tinha quando foi feita de cobaia. Ela nunca teve esperança, pois teria quebrado sua mente mais rápido. Dia após dia de esperança iria desgastá-la mais rápido comparado com quando ela pensaria em uma luz negativa. Você, não é o mesmo que desistir? Madison disse com uma leve carranca. Quem disse que você tem que desistir? Eu posso pensar negativamente e dar 120% dos meus esforços. Shiro respondeu com uma leve inclinação de sua cabeça. Só porque ela pensou negativamente não significa que ela deve desistir também. Bem, nem todo mundo pode ser assim, Shiro. A moral tem um papel importante nisso e se as pessoas estão sempre pensando negativamente, sua moral seria baixa, limitando assim seu potencial. Madison explicou. Suponho que isso seja verdade. Shiro concordou, já que ela também sabia que ela era uma espécie de anomalia. Depois dos experimentos, seu estado mental não é exatamente o mais normal. Chegando à tenda, elas verificaram 2 vezes para ter certeza de que era realmente sua tenda. Velp, vamos esperar que estejamos juntas com pessoas gentis. Lerica forçou um sorriso. Abrindo a tenda, eles foram recebidas pelo que parecia ser 3 famílias. Um total de 3 mães e 4 filhas. As mães estavam sentadas perto do centro da tenda enquanto as crianças brincavam em um canto. Quando o trio entrou na tenda, eles olharam um para o outro em um curto momento de constrangimento. Vamos dividir essa tenda com você. Meu nome é Shiro, prazer em conhecê-lo. Shiro digitou enquanto ela tentava quebrar o silêncio. Ah, meu nome é Lerica, prazer em conhecê-lo. Madison. É bom conhecê-lo. Vendo que as 3 meninas se apresentaram, a mulher decidiu que elas também deveriam. Desculpe pela pausa estranha. Meu nome é Ava e essas 2 são minhas filhas. A mais nova é Sophie e a mais velha é Ruby. Ava sorriu enquanto parava suas filhas. As filhas dela têm cabelo castanho. A mais nova tinha o endireitado enquanto Ruby tinha o amarrado em um rabo de cavalo. Ava, por outro lado, tinha cabelo loiro que foi alisado também. Olhando para Sophie e Ruby, Shiro estimou que sua idade era em torno de 8 e 14 anos. Diga oi vocês 2. Ela sorriu fazendo um gesto para suas filhas para cumprimentar o trio. Oi, ambas murmuraram silenciosamente. Sorrindo cansadamente, Ava se desculpou com seu olhar. Meu nome é Krish. Minha filha se chama Lia e ela tem 10 anos. Krish tinha cabelo castanho curto, enquanto Lia tinha cabelo preto com listras de azul. A última mulher era uma mulher asiática com cabelo preto amarrado em um coque. Meu nome é Yumi. Prazer em conhecê-la. Minha filha se chama Kanai. Yumi inclinou-se ligeiramente. Sua voz tinha um sotaque japonês enquanto estava emparelhada com inglês ligeiramente quebrado. Olá. Kanai sussurrou antes de se esconder atrás de Yumi. Com todas se apresentando, elas começaram a falar um pouco sobre o que estavam fazendo antes de evacuar a cidade. Bem, eu trabalhava como garçonete de café enquanto meu marido trabalhava como aventureiro. Com a evacuação, ele agora está hospedado com os homens na tenda deles. Parei de fazer dungeons há um tempo atrás,
já que lutar todos os dias não era a vida para mim. Eu gosto de trabalhar um trabalho simples, não tão perigoso. Ava disse. Certo. Eu estava trabalhando como recepcionista na guilda de alquimistas. Trabalhar assim é muito mais pacífico. Além disso, você precisará lutar todos os dias para fornecer uma renda estável para a família. Muito arriscado. Mas o que podemos fazer? Eles são homens, afinal. Christie encolheu os ombros ligeiramente. Minha ocupação era trabalhar como gerente de filial de um restaurante japonês. Yumi disse simplesmente. Ela não foi capaz de dizer tanto quanto os outros dois, mas foi o suficiente por enquanto. E vocês três? Pelo que parece, vocês três são estudantes. Ava perguntou. Somos todos estudantes trabalhando para sermos aventureiras. Lerika respondeu. Até a jovem lá. Christie perguntou gesticulando para Shiro. Sim, no momento estou trabalhando para ser uma aventureira de alto nível. Por que ela não fala? Também não está quente para você estar mantendo a máscara e capuz? Ava perguntou, sentindo-se estranha sobre por que Shiro estava digitando em seu telefone em vez de falar. Ah, sobre isso. Veja, Shiro é muda, então ela só pode digitar em seu telefone para se comunicar. Lerika respondeu. Mudo? Então a senhorita Shiro não pode falar? Que infeliz! Yumi suspirou. Puxando a máscara e o capuz, Shiro revelou sua aparência. A única razão pela qual ela manteve foi porque ela se acostumou e esqueceu que estava com eles. Nossa, as três mães murmuraram de surpresa vendo como Shiro era bonita. Especialmente Yumi. Ela seria uma grande atração para o restaurante se ela trabalhasse lá. Mamãe, por que ela tem cabelo branco? Sophie perguntou à mãe com curiosidade. Não só isso, as outras crianças ficaram hipnotizadas pelo quão bonita Shiro era. Vendo seu olhar sobre Shiro, Lerika estava chispando-os como um gato em sua mente. Que criança linda! Ava não podia deixar de elogiar ao ver Shiro. Obrigada. Shiro sorriu. Que vergonha! Se você não fosse muda, então a voz poderia ser bonita também. Christie seguiu, não segurando o louvor também. Quantos anos você tem? Não tenho certeza desde que perdi minhas memórias ao chegar em Nova York. Mas pela estimativa deles, eu deveria ter perto de 13. Oh Deus! Amnésia, que infeliz! Ava suspirou. Conversando com as três por um pouco mais de tempo, elas se conheceram um pouco mais e ficaram mais próximas uma da outra. As quatro crianças ficaram intrigadas com Shiro, já que ela era um pouco mais velha que elas. Elas a tomaram como modelo para o qual Madison só podia rezar para que elas não pedissem a Shiro para ensiná-las a lutar. Uma princesa destruidora de bunda foi mais do que suficiente para este mundo. Elas não precisavam de mais 4.